Boa tarde a todos e também boa noite a todos e bom dia a todos, dependendo do lugar onde você está e dependendo do horário também, de sítios onde a gente se encontra neste momento. Eu vou me apresentando primeiro. O meu nome sou Vitor Kassongo, para quem ainda não me conhece. Eu moro aqui na África do Sul, atualmente. Embora que eu não nasci aqui, nasci em outro país, mas no momento moro aqui na África do Sul. E hoje eu escolhi uma tema para a gente tentar conversar juntos aqui, ou tentar refletir juntos. E no final dessa conversa, para quem tiver a pergunta, pode fazer a pergunta e vamos conversando, né? É uma conversa juntos, tipo uma reflexão para todos nós sobre o assunto de alimentação. Eu primeiro vou começando com uma pergunta para todos nós, para quem está nos acompanhar agora ou queira nos acompanhar depois. A pergunta é que, será que esse alimento que estamos já consumindo hoje em dia está nos ajudando ou está nos prejudicando? É uma pergunta. Essa pergunta talvez você sozinho pode ter a resposta, que não precisa me dar a eu, é só para você refletir sozinho. Mas consoante a conversa que vamos tendo aqui, você também talvez pode mudar de ideia da sua resposta ou seguindo a resposta do outro, mas tudo depende de nós. Então, para começando com o assunto de alimentação, eu vou dar um pequeno exemplo. Porque outras pessoas podem se perguntar, mas Vitor, o que tem a ver a alimentação de hoje em dia com a espiritualidade? Talvez pode se fazer esse tipo de pergunta. Tem tudo a ver, sim, com a espiritualidade. É por isso vou dando um pequeno exemplo para você tentar comparar sobre essa alimentação que estamos já consumindo, se tem a ver com a espiritualidade ou não. Olha, imagina uma criança ou um jovem dormiu com fome, não comeu nada, não matabichou, não almoçou, não jantou nada e dorme com fome. E logo de manhã é acordado para ir à escola. E quando chega lá na escola, onde tem outras crianças que comeram em casa deles, jantaram, matabicharam, almoçaram ontem e acordaram, talvez matabicharam de novo. Mas essa criança, ele não comeu nada desde ontem. E a professora ou professora passa lá à frente e começa dando a matéria ou ensinando, dar a disciplina, pode ser de matemática, física, qualquer disciplina. Como que essa criança que não comeu nada vai se concentrando nesse ensino do professor lá à frente? É claro que a mente dele, o cérebro dele, não está lá, não vai estar alinhado com aquela conversa que o professor vai começar a ensinar ali. Por quê? É que o corpo dele, como é um aparelho que necessita de combustível, incluindo essa comida é combustível para esse corpo físico, não está equilibrado, não está bem. Ele ali, do que observando, vai vendo com os olhos que o professor está ensinando, mas a mente dele não vai estar ali no lugar. O cérebro dele não está correto, porque ele está passando mal de fome. E é aí onde entra a espiritualidade. Não é possível você se encaixar bem com a espiritualidade quando o seu corpo físico não está bem equilibrado ou não está na linha. Significa que se estás com fome, vai necessitar de algum tipo de alimento para ajustar o seu cérebro, o seu todo o corpo físico, porque é um aparelho que ele necessita desses alimentos para continuar a viver. E isso ajuda também tanto para aqueles que já fazem práticas para desdobramento ou outras chamam de projeção astral. É aconselhado que a pessoa tenha que comer antes de algumas horas para conseguir fazer a projeção, que ele pretende se projetar de uma forma lúcida. Ou tem que consumir pouco alimento, pelo menos para ajustar o estômago dele, para ele conseguir se projetar. Se você está com fome, mesmo quisendo fazer suas práticas todas para você se projetar,
pode não ter sucesso na projeção. Por quê? O seu corpo físico pode te trazer de volta mais rápido naquela projeção, por causa de fome. Então, é por isso aconselhado para quem pratica a projeção astral, acho que tem esse conhecimento que estou falando aqui. Então, isso nos ajuda a entender que tanto o corpo físico necessita de alimento para conseguir também se alinhar com a espiritualidade. E por isso, nós vamos tentar debater um pouco sobre a nossa alimentação, o nosso corpo físico, se está nos ajudando hoje em dia ou está nos prejudicando. E daí, vou começando com número 1, que eu alinhei aqui, sobre o assunto de a empresa farmacêutica. Olha, esses queridos irmãos, o pequenino grupo de seres humanos trabalhando com outras raças que não são humanas, para conseguir controlar a humanidade, eles tinham que criar todos os mecanismos. E daí, eles trabalham parecendo que está ajudando a humanidade, mas eles estão prejudicando. A indústria farmacêutica, ele produz algum tipo de medicamentos, uma injeção, qualquer coisa que você acha que é de saúde. Esses comprimidos, eles dizem para nós que é para nos ajudar a curar o nosso corpo físico. Mas é claro que não é para curar. É para prejudicar o nosso corpo físico. Aqueles são calmantes. E eles trabalham conjunto. A indústria de alimentação, que nós conhecemos, eles produzem esses alimentos. Hoje em dia existem carnes que não é carne verdadeira, que eles produzem nas máquinas, colocam alguns tipos de temperos, não sei que tipo de produtos químicos que eles colocam ali, e eles colocam nas sacolas, amarram muito bem, e colocam dentro dos supermercados. E nós se alimentamos com aquilo, se maravilhamos com aquilo, pensamos que estamos a ser cuidados bem com nossos governos. E daí, através daqueles alimentos, começa a nos prejudicar, nos dando outros tipos de doença que você nem tinha, nem eu tinha. E daí, então, a indústria farmacêutica também entra na ação. Veja lá como eles jogam. Então, eles já sabem que, através daqueles produtos que eles colocaram na alimentação para nós, vai trazendo um tipo de doenças que podemos tentar só dar exemplos de doenças, embora que são muitos exemplos, câncer, diabetes e outros tipos de doenças. Então, eles vão criando alguns tipos de medicamentos para vir nos socorrer, tipo nos curando. E quando eles sabem que aqueles ali só são calmantes, daquilo que eles provocaram, que eles sabem que não vai resultar em nada. A solução dele é o quê? Acabar ou diminuir um tipo de números que eles querem para eles conseguirem controlar e manipular. Eu, para mim, diria que toma muito cuidado com esses ratos, eles mordem e sopram. Então, eles organizam tipo de alimentos para nós, que você já sabe, e esses tipos de alimentos faz-nos já viciar. Exemplo, tem pessoas que estão viciadas em chocolates. E dentro desses chocolates é colocado alguns tipos de produtos químicos que não é bom para a saúde humana. Já falei palavra carne. Há um tipo de carne que é produzido, não é carne natural como conhecemos, de vaca ou gado, outros tipos de carnes que consumimos, de porco, não. São carnes produzidas nos laboratórios. E eles amaram aquilo ali para as pessoas cheias de produtos químicos para acabar com esse corpo físico, o corpo humano. E eles mesmos, então, trabalham a saúde, vem aí para consolar. É tipo, são ratos, morde e sopra. Eles dão uma coisa para atacar, depois eles vão vir dar uma aliviada para nós. E nós pensamos que a saúde está cuidando de nós, a Organização de Saúde está cuidando de nós. Esse é um plano bem perfeito que eles estão fazendo para nós. Falei sobre o assunto da farmácia e falei sobre o assunto de
alimentação que estamos consumindo nos supermercados. E eles não param por aí. Existe uma empresa chamada Coca-Cola, que é uma empresa que produz os refrigerantes. Esses tipos de refrigerantes, eles sabem muito bem que não é bom para a saúde humana. Mas eles estão produzindo. Nem seus filhos, eles tomam isso. Nem eles mesmos que produzem isso, os donos dessas empresas, eles nem consomem isso. Mas estão aí fazendo todos os dias esses tipos de refrigerantes para seres humanos. Você já sabe qual é o motivo. Se eles sabem que isso aqui prejudica a saúde, por que os governos permitem que isso seja feito? E o próprio governo sabe que a indústria farmacêutica, alguns comprimidos, ou muitos comprimidos que todos nós que estamos a tomar aqui, não cura nada desse tipo de doença, só são calmantes. E por que eles permitem isso? São perguntas que você tem que se fazer. Então, vou te dar um pequeno exemplo sobre o assunto de refrigerantes. Tenta consultar qualquer médico que você conhece, que também é uma vítima que trabalha lá no hospital como médico, porque é ensinos que eles organizaram um plano tudo completo para ensinar algum tipo de pessoas para conseguir um valor. Então a pessoa tinha que se formar para trabalhar na saúde, aquilo, mais aquilo. Tem pessoas até inocentes lá, mas sabendo que aqueles comprimidos não curam nada. Estão aí trabalhando porque eles também precisam de sobreviver. Então, consulta qualquer tipo de médico, um médico que você conhece, sobre refrigerantes. Será que é saudável para o corpo físico ou para o corpo humano? É claro que não. Nunca nenhum médico vai te dizendo, já que estás doente, quando você tem que começar a consumir 1 litro de Coca-Cola ou de Fanta ou qualquer tipo de refrigerante por dia para você ficar saudável. É impossível. Nunca vai te receitar isso. Por quê? Eles sabem que aquilo ali prejudica a saúde. É uma droga. E neles consomem os donos. Mas está aí produzindo todos os dias para as pessoas. Agora, vamos lá voltar mais um pouquinho na saúde. Sim, na verdade, a Organização de Saúde está aqui para cuidar da humanidade. E eles sabem que refrigerantes prejudicam a saúde da humanidade. Por que não fecha essas empresas que produzem esse tipo de líquidos que prejudicam a saúde humana? Por que eles não fecham? É porque é dele. Mete bilhões e bilhões de dólares. Os supermercados, que eles encheram ali chocolates, outros tipos de alimentos como carne moídos, carne empacotados, sardinhas enlatados, comidas enlatados, tudo aquilo ali, eles sabem que prejudica a saúde humana. E por que eles estão permitindo o nosso governo, o teu governo, o meu governo? Por que está permitindo que isso aí continue a ser produzido? E eles sabem que aquilo ali prejudica a saúde humana. É porque é deles. É a forma deles de conseguir nos controlar. Eles sabem que um ser humano, através da alimentação, não tem como fugir, não tem como escapar. Então eles vão conseguindo nos controlar com isso. E como é dele, mete bilhões de dólares para eles. Sabe o que eles fazem? Para a gente continuar mais a consumir isso? Publicidades. Ele passa nos TVs, faz jornais para nós. Eles nos mencionam até onde conseguir essas coisas mais rápido e fácil. Muito mais esses tempos de festas que está aproximando. Faz até promoção de mostrar nos TVs onde que está mais barato esse tipo de alimentos. Para as pessoas correrem para lá, comprar mais, consumir isso. Que eles sabem são drogas, estão nos drogando. Então, eu diria que cuidado com os ratos que mordem e sopra. Esses ratos são seu governo, é meu governo, é o nosso governo. Essa alimentação que estamos a consumir, os refrigerantes que estamos a tomar, os medicamentos que estamos a consumir nos hospitais, tudo isso e outras coisas ainda que vamos mencionar aqui, são drogas que estão acabando com o corpo físico. Meu e teu, o nosso corpo físico. Então, toma muito cuidado com esses ratos que mordem e sopram. Não vamos parar só por aí, falando de supermercados e de organização de saúde, não. Nem de Coca-Cola.
Vamos falar também sobre pastas de dente. As empresas que produzem as pastas de dentes, que eles não incentivam que as pastas de dentes ajudam para nós a saúde, fazendo nossas limpezas de dente e tudo essas coisas. Também uma outra mafia, uma outra manipulação. E vou te dar um pequeno exemplo que você já sabe e vai tentar. Se você ainda não sabia, mas vai refletir comigo e vai sabendo agora. Por aqui, há muitas pessoas, pelo menos nesse país onde eu estou, há muitas pessoas com problemas de dentes. Quando vão nos hospitais, são recitados tipos de pastas de dentes diferentes para eles consumirem. Então, a pessoa troca aquele pasta de dente, continua com problemas de dente, é recitado mais outra pasta de dente, consumindo aquilo ali, mas não está resultando nada. E a maioria das pessoas, quase 75%, pelo menos nesse país onde eu estou, ou em alguns países onde eu passei, aqui na África, a maioria deles está sem dentes completos. Por causa do quê? Dessas consumação que estamos a consumir alimentação e incluindo as pastas de dentes, que tudo isso prejudica a nossa saúde. Então, outros que têm um pouco de possibilidade já vão nos hospitais para colocar aqueles dentes que são, não sei, de prata, de ouro, diamantes, não sei que tipo de dentes que são fabricados hoje em dia. Veja como eles fazem. Eles já sabem que esse tipo de alimentação ou esse tipo de pasta de dente vai provocando problemas nos dentes deles. Depois nós vamos fabricando mais algumas coisas para tapar aqueles buracos que vão a ser removidos os dentes deles. Veja lá como é um jogo. E eles já fabricaram um tipo de dentes que eles conseguem tapar naqueles buracos que eles sabem que a maioria das população vai conseguir ter esse tipo de problemas. Sem indo longe, aqui nessa casa onde eu moro, vivo com um senhor, não está muito senhor, está com 43 anos. Ele, nas 2 semanas atrás, estava com problema de dentes. Foi para o hospital, foi recitado outro tipo de pasta de dente. Consumiu, não deu certo. Foi de novo, lhe recitaram outro tipo. Assim está usando, não sei, tem 2 tipos aqui dentro, ou 3 tipos que ele usa. Eu lhe falei, meu irmão, eu aqui, o Vitor, não uso pasta de dente, mas consigo fazer limpeza dos meus dentes. Sabe como? Eu lhe dei algumas dicas das coisas que eu faço com a limpeza dentro dos dentes ou da minha boca. Então, ele já que está aqui há muito tempo, já acostumou a vida, vamos lá dizendo, vida da cidade, vida mais um pouco assim fácil, não vai ter esse trabalho de fazer aquilo por causa de saúde de dentes, não. Prefere logo comprando uma pasta de dente que é mais rápido. Então, ele não acatou aquilo. Até agora ainda está sofrendo, às vezes, não, outro dia amanhece, não consegue se alimentar bem, porque não consegue mastigar as coisas por causa de dentes. Então, até no fim desse vídeo, nessa conversa que estamos já tendo aqui, irei falar o que eu uso para meus dentes. Não estou dizendo que as pessoas têm que acatar ou fazer aquilo que eu faço, não. Só estou dando dicas para a gente refletir juntos. Então, há muitas coisas que está a ser feito para nós só para nos tapar que eles estão nos ajudando e quando eles estão nos prejudicando. Tá bem? Então, não é só pasta de dente. Vamos falar um pouquinho também sobre cigarro. Veja, cigarro é uma das coisas, até está escrito ali naquele massa de cigarro, o pacote de cigarro, está escrito, pelo menos nos cigarros que eu consigo ver aqui na África, está escrito ali, fumar prejudica a saúde. Está escrito mesmo ali. Mas até os licenciados, os doutores, eles fumam. Agora eu te faço a pergunta. Se você está a ver ali, consegue ler que prejudica a saúde e você continua fumando, por que você está a fazer isso? É porque nós já fomos viciados nisso. Eles fizeram de tudo para viciar as pessoas. É que nem uma pessoa que já acostumou comendo sempre chocolates ou tomando refrigerante. Depois você dizer, não, você tem que deixar de tomar refrigerantes. Começa só a beber água. Não será fácil para ele. Ou para de comer chocolates, porque não faz bem. Ele pode te ouvir, mas pode não conseguir fazer isso. Então, a maioria das pessoas também
sabe que cigarro prejudica a saúde, mas está cada vez mais a consumindo cigarro. E nem culpo esse tipo de pessoas, porque nós já somos viciados nisso. E quem provocou tudo isso? São os mesmos. Teu governo, meu governo, o nosso governo. Se eles sabem que cigarro prejudica a saúde e colocaram até ali na massa e escreveram, por que não fecha essas empresas de cigarro? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer, já que a Organização de Saúde quer nos proteger, o nosso governo diz que está para proteger a população. Agora, por que não fecha essas empresas que produzem essas coisas que criam problemas no corpo humano? Mas não. Tem marcas e marcas de cigarros, até mais caros e mais baratos. Talvez você pode dizer, já que esse cigarro eu não fumo, vamos lá na outra coisa, bebidas alcoólicas. Por aqui na África onde eu estou, não sei em outros países que eu ainda não viajei, mas pelo menos nesses 7 países africanos que eu viajei, por aqui na África existe um tipo de bebidas que são pequeninos assim, em plásticos. Isso aí, jovens agora, e está bem barato. Chega, compra aquilo ali, corta só aquele plastiquinho e coloca tudo de uma única vez e deita o plástico. Pode consumir mesmo 3 plastiquinhos. Está escrito ali, não sei, 47%. Tem nomes diferentes e tem fotos diferentes. Veja lá como eles fazem tudo isso. Tem whiskies mais caros que as pessoas não conseguem comprar, então eles já acharam que não. Como esses aqui são mais caros, aquele que está um pouco assim na pobreza não vai conseguindo comprar, então fabricaram até mais bebidas baratas, que são plastiquinhos, assim, umas garrafinhas pequenas de whiskies. Tudo isso para fazer o quê? Para nos envenenar. Nos viciar e nos envenenar. Porque eles querem diminuir o número das pessoas para eles conseguirem ter um grupinho da humanidade que eles vão conseguir controlar. Embora que todo mundo conhecemos a espiritualidade, sabemos que não vai ser possível. E vou dizer por quê. Talvez vou tentar dar algumas dicas daquilo que eu tenho como meu conhecimento. Eu digo que é a minha verdade. Talvez você pode não acreditar, também está tudo bem. Mas estamos aqui para compartilhar ou trocar essas experiências. Então, por aqui na África tem esse tipo de bebida. Consulta qualquer pessoa que vive na África se existe tipo de whiskies de plásticos mais baratos. Aqui jovens consomem isso. Outros em garrafinhas pequeninos. Outros em plastiquinhos. A pessoa só abre aquele plastiquinho e engole tudo aquilo ali, deita o plástico. Compra outro. Está mais barato do que nunca. Então as pessoas se maravilham com aquilo ali. Agora eu consulto mais a você. Se o governo, seu governo, o meu governo, o nosso governo, incluindo a Organização de Saúde, está ali para nos proteger, por quê? Eles não proíbem, não fecham essas empresas que produzem esse tipo de bebidas alcoólicas, incluindo cervejas, marcas e marcas com nomes diferentes. Até às vezes, esse tempo de festa, então, nem me diga, está mais barato do que nunca. E é feito publicidade para essas coisas. Tenta refletir comigo. Tanto alimentação, tanto esses refrigerantes, cigarros, bebidas alcoólicas, está para nos ajudar a nossa saúde ou está prejudicando a nossa saúde? Faça essa pergunta a você mesmo. E a resposta está contigo mesmo. Então, se nós não cuidamos bem do nosso corpo físico, como que a nossa espiritualidade vai ficar bem alinhada conosco? É daí que você consegue ver, nem nossos mentores, eles também têm grande trabalho para se comunicar conosco. Imagina o seu mentor, todas essas pessoas que você consegue ver consumindo todas essas coisas. Talvez até eu também estou no grupo de consumir tipo de alimentos que são afetados. Todos nós temos mentores, esses guias que estão nos guiando. E às vezes eles têm mais trabalho, querem se comunicar contigo, encontra um jovem, ele está drogando o seu cérebro. E então não consegue receber essa informação que poderia estar para ele. Ou não consegue se lembrar do que ele está aqui para fazer. Porque essa informação já está dentro de nós. Só estamos a ser recordados isso. Então, todas essas coisas que acabei mencionando por aqui são as coisas que o nosso governo está fazendo para nos prejudicar. Não está aqui
para produzir essas coisas para nos proteger. E por isso eles fazem publicidade e publicidades. Então, eu te chamo, você toma muito cuidado com os ratos que mordem e sopra. Então, nosso governo, o seu governo, ele está nos mordendo e nos soprando. Acho que você se lembra de alguma coisa que aconteceu em 2019, que o mundo tinha parado por alguns minutos, ou segundos, ou horas, ou dias. Você já sabe disso. Aquilo ali foi. Eles já tinham um número proclamados para eles que poderia reduzir mais rápido a população, mas, como sempre falo, os seres humanos não estão sozinhos, sempre estamos acompanhados. Houve infiltrados nesse trabalho, ou nesse código que eles criaram para conseguir atingir um certo número que eles queriam, para reduzir mais a população. Mas houve alguns infiltrados positivos que conseguiram alterar aquele número. E por isso eles não conseguiram a taxa que eles queriam. Porque tivemos intervenção para isso. A maioria das pessoas só pensou que aquilo ali só passou por passar, porque os governos tomou conta daquilo. Sim, para nós, com essas nossas vistas humanas, os governos tomou conta daquilo. Mas para quem entende a espiritualidade, aquilo foi uma intervenção que entrou no meio daquilo, alteraram aquele código que eles colocaram, queriam um certo número para desencarnar, mas eles não conseguiram, porque esses infiltrados positivos alteraram o número e as coisas não saíram como os negativos queriam. Incluindo esse assunto de alimentação. Imagina, há muito tempo, nossos velhos, vamos lá ver, milhões de anos atrás, nossos bisavós ou tataravós, como for chamado, eles não cuidavam dos seus dentes. E naquela altura não havia pasta de dente. Como que eles cuidavam dos dentes deles? É uma pergunta que você tem que se fazer. E, se você ver nas histórias antigas, não havia muitas doenças como que estamos já tendo hoje em dia. Por quê? Eles não consumiam esses alimentos que estamos já consumindo hoje. E, imagina, naquela altura não havia farmácias, não havia hospitais, como que temos hoje em dia. Será que eles não ficavam doentes? É claro que eles também ficavam doentes. Mas como que eles se curavam? Já que não havia hospitais nem farmácias. Para dizer, Vitor, se eu não ir para a farmácia comprar comprimidos e estou com dor de cabeça, como que vai passar a minha cabeça? E já que meu filho fraturou o braço, fraturou aquilo, agora como que vou fazer? Talvez isso pode ser a sua pergunta. Não estou dizendo que você não vá no hospital. Só estou dizendo que vamos lá refletir juntos. Se você decidir ir, você há de ir. Se não quer ir também, você vai saber a solução. Sempre há uma solução. É por isso que estou a dar esses exemplos dos nossos bisavós, que não tinham hospitais, não tinham essas farmácias, não consumiam esses medicamentos, que são drogas, que eu nem me lembro quanto já tomei isso aí. Mas eles não consumiam isso. E eles tinham a forma deles se curar. Eles, como sabiam que eles têm poder dentro deles, ele conseguia ver que estou com dor de cabeça. Pronto, o que é que vou fazendo? Ele se concentrava, ele sentia o que estava dentro dele, ou podemos chamar de guias ou mentores, essa intuição que está dentro dele. Ele seguia aquilo, ia numa árvore, tirava algumas ervas, ou tirava alguns tipos de raízes, fervia aquilo ali, tomava e depois passava. A maternidade hoje em dia está cheia de pessoas lá que estão nos cuidando, nossas irmãs que cuidam, que são médicas, que cuidam de nossas esposas, nossas irmãs, na maternidade. Agora eu te pergunto, há milhões de anos atrás, nossos tataravós, essas gerações passadas, eles não tinham nem maternidade, mas nasceram até chegar à nossa geração hoje. Eles tiveram filhos, netos, bisnetos. Como que eles conseguiam se meter sem hospitais? E até hoje em dia aqui na África, ou tanto aí
onde você está, não importa que país onde você está, existem outros lugares que nem têm hospitais ainda, nem têm farmácias ainda. Pessoas já adoecem lá, mas estão se curando. Como que eles fazem isso? Pessoas já nascendo lá e crescendo mais saudável. Como que eles estão se cuidando? São coisas que você tem que fazer perguntas. Olha, tudo isso é uma reflexão que nós só precisamos de refletir um pouco atrás, porque nossos bisavós ou avós viviam há muitos anos e nós hoje em dia não. Aqui nesse país onde eu estou, quando eu paro na estrada a olhar, não passa nem um minuto sem passar uma pessoa com uma barriga muito grande em relação ao corpo dele. Um corpo mais forte, não se pode chamar de gorda, por causa de peso. Então, a obesidade é mais maior nessa nossa geração. Por quê? Os alimentos que estamos a consumir. Está nos provocando. Você encontra uma criança de seus 14 anos ou 15 anos, está com um peso mais elevado, 50 quilos, 60 quilos, para uma criancinha. Como que ele vai viver muito tempo com esse tipo de corpo? É claro que a de ir lá no hospital vai ser excitado aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, e depois estou provocando mais desencarne muito rápido. E talvez, por nós não observar isso e tomar mais cuidado com nossos filhos, está deixando nossos filhos cada vez mais doentes, incluindo nós mesmos. Uma criança chora chocolate, você já correu para comprar chocolate. Diz refrigerante, você sabe que prejudica a saúde, mas já trouxe 2 litros à frente de refrigerantes. Que você sabe que aquilo ali é um veneno. Não tem nada que vai beneficiando com aquilo. Vamos comprovar uma coisa, pelo menos daquilo que eu vivi um pouquinho, sobre de comprovar que a saúde às vezes mente para nós. Só que nós já acreditamos naquilo, porque nós só entregamos poder a eles, pensamos como eles estudaram aquilo, para eles, tudo que eles falam é verdade. Se ele te receitando que você tem que tomar 2 comprimidos de manhã, 2 outros à tarde, mais aquilo, você vai fazendo aquilo corretamente, porque você sabe que ele é que tem poder, ele é que sabe isso. Mas querem te comprovar é algumas coisinhas que eu achei que eles mentem muito, porque aquele é negócio que mete bilhões de dólares para eles. A minha avó, quando eu cresci com a minha mãe, acho que já falei em outros vídeos, cresci com a minha mãe e a minha avó materna. Ela já estava naquela altura, acho que com seus 60, 70 anos por aí. Já era muito velha mesmo. Fazia mesmo 3 dias a 4 dias sem beber água. Essa é água aqui. 4 dias, 3 dias sem beber água. E o dia que ele vai beber, pode levar um copozinho, talvez como esse aqui. Beber e vai fazendo mais uns 3, 4 dias sem beber água. Agora vamos lá na parte de saúde. Vai ouvir a Organização de Saúde que é bom que um ser humano beba 2 litros de água por dia. Isso aí que é recomendado pela saúde, 2 litros de água. Eu te faço a pergunta, se não beber 2 litros de água, o que acontece comigo? Deixou a pessoa ficar hidratado, não sei se essa palavra é correta. Então, a maioria de nós se esforçamos bebendo aqueles 2 litros de água por dia, ou 1,5 litro por dia, para tentar obedecer aqueles comandos dos médicos. Agora, a minha pergunta. A minha avó não bebia água talvez 2 dias, 3 dias sem beber água. Ele fazia até 4 dias sem beber água. Um dia eu lhe perguntei, vovô, por que você não bebe água? Quando nós só comemos, exemplo, eu tenho um hábito, quando como, tem que estar com um copo de água ali à frente. Agora ele perguntava, por que você não bebe água? Ele respondia que, olha, o meu corpo já está cheio de água. E o alimento que estamos a comer, frutas, essas verduras que estamos a cozinhando com água, e tem aquele molho, tudo aquilo ali é água. Então, mesmo se eu não beber água, eu já possuo, sempre tenho água dentro de mim. Então não vai me fazendo falta. É só ele me responder. Eu, como era criança, não percebia nada. Mas, se você contar isso para alguém da saúde, vai dizer, não, você não pode ficar 2, 3 dias sem beber água. Não é muito bom isso, não sei aquilo. Está tudo bem, já que nós já entramos nessa mentira de sempre, e nós obedecemos aquilo. E tem pessoas que podem fazer esses 2, 3 dias sem beber água e estão bem saudáveis, do que o que bebe água todos os dias, 2 litros.
por dia. Veja o que é isso. Há muito tempo, pelo menos aqui na África, eu já vi um senhor fez acidente, depois quebrou 2 ossos aqui nos pés, ele não foi para o hospital. E levaram num senhor também, que conhece muito esses medicamentos tradicionais, ele cuidou daquele pé que estava quebrado, 2 ossos. Eu te digo que não levou muito tempo. Ele já estava a andar. O pé dele, não sei que tipo de medicamento tradicional que ele usou, ajustou os ossos, não foi para o hospital. Isso, não importa em que país onde você está, tenta consultar em algumas pessoas que vivem nas aldeias. Eles conhecem pessoas que fazem isso. E se você falar para alguém que é da medicina, ele vai te dizendo que não. E eles sabem muito bem que isso aí sim funciona. Mas eles não querem mandar as pessoas para isso. Querem que você vá para o hospital para eles cuidar dele, para eles te dar as receitas deles, para eles metendo bilhões e bilhões de dólares. É aquilo que eles querem. Então eu te digo de novo, cuidado com os ratos que mordem, depois sopra. São o teu governo, o meu governo. São esses ratos. Há muitos exemplos que podemos dar aqui até amanhecer. Outra coisa, naquele tempo, como falei mais no início, o que aconteceu em 2019, eu sempre na minha vida física, ou nesse mundo físico, eu trabalho como um cabeleireiro. Eu me lembro, naquela altura, eu estava com o meu salão ainda a funcionar. Houve aquele assunto todo de fechamento, essas coisas. Mas nós, como não tínhamos como, dependíamos de trabalhar por dia para conseguir se alimentar, não tinha como fechar. Eu conseguia clientes, metíamos dentro do salão, fechávamos o salão, atendemos lá clientes no silêncio, uma por uma, até os clientes saírem, mas no silêncio. Um dia eu me lembro, nessa altura, eu estava trabalhando algumas pessoas, terminei, comecei a me sentir meu corpo muito fraco. Comecei a me sentir frio, mas eu estava transpirando. Mas eu sinto frio todo o corpo, usando casacos. Mas eu estou a ver calor a me sair. Eu senti todo o meu corpo estava a ficar cada vez mais fraco. E comecei a perder um pouco de respiração, já não estava a respirar bem. Eu disse, não, parece que eu peguei esse assunto. Você já sabe o nome, né? Não posso andar a cantar esse nome, às vezes prejudica um pouco. Então, pronto. Eu quando fui para casa, não estava mais me conseguindo, nem apetite, já estava a começar a perder apetite. Eu disse, agora sim, aquele assunto parece que está comigo. O que eu fiz? Eu fui, segui a minha intuição, peguei algumas ervas que eu conhecia, ou conheço, coloquei numa panela grande, fervi aquilo, tirei toda a minha roupa, levei meu cobertor grande, me cobri todo o meu corpo, fiquei ali nessa panela fervida dessas ervas, fiquei ali por alguns minutos, mexendo aquelas ervas, aquele calor ali batendo todo o meu corpo. Estou dentro de um cobertor com uma panela bem quente daquelas ervas, por alguns minutos. Fiz isso essa noite, nesse dia aí, de manhã também fiz, de tarde mais fiz, quase 3 vezes só. No segundo dia eu estava correndo que nem um gato, mais saudável do que nunca. Agora imagina comigo, naquela altura, se fosse que eu fui para lá, nos hospitais, o que eles poderiam me receitar? Muitas coisas. Eles poderiam falar muitas coisas que talvez eu poderia até ser internado, ou talvez eu poderia estar lá por muito tempo. Então, tudo isso nos comprova que, na verdade, não é tudo que eles falam que é verdade. Eles estão só ali para produzir o que eles querem. E eles têm essa campanha de reduzir o número da humanidade para ele conseguir o que ele quer. Embora que sabemos que não será tão fácil para eles. Agora, a outra coisa. Se o nosso governo está nos protegendo de verdade como você acredita, por tudo que eles falam, tanto nas farmácias, nos hospitais, é verdade.
Porque eles fazem experimentos com seres humanos. Exemplo, aqui na África é uma lixeira, que eles vêm deitar tudo o que eles quiserem. Faz tipo caridade, para aqui na África, em alguns países, não digo tudo, tanto lá na Europa, Ásia, América, faz caridades com tipos de alimentos que eles sabem esses alimentos é envenenado. Para criar um tipo de doença para um certo lugar, ele faz essa caridade, ajudando aquilo, provoca primeiro uma armadilha, poderíamos chamar de guerra ou qualquer coisa, ele provoca aquilo. Então depois há de vir com ajudas alimentares, medicamentos, tudo. Aquilo ali é um tipo para vir fazer esse experimento. Então eles vão provocando primeiro uma coisa que vai causar desastre nesse lugar, depois tudo isso é feito de propósito. Eles têm computadores que eles conseguem manipular tudo isso. Tem lugares que eles conseguem fazer tudo isso. Esses lugares são construídos aqui mesmo, na nossa planeta. E eles manipulam tudo isso. Então, o que é que eles fazem? Provoca essas catástrofes ou alguma coisa que eles já proclamaram para acontecer no lugar X, depois há de vir com ajudinhas para essas pessoas. Há de vir que estão para ajudar esse lugar que aconteceu aquilo, mais aquilo, e ele está para vir mais fazer experimentos naquelas comidas que vão oferecendo ou naqueles medicamentos que hão de vir ajudar nesse lugar. Saiba que há uma bomba ali mesmo dentro, que pode não explodir hoje, mas explodirá com o tempo. Pode ser uma doença, pode ser uma coisa qualquer. Porque eles fazem esse experimento. Muito mais aqui na África, que eles sabem que são lugares que vivem mais pobres. Tenho certeza que essa nossa conversa, haverá pessoas que estão aqui na África e podem conseguir ouvir tudo isso, que eles sabem isso que estou falando. Que aqui é uma lixeira, onde eles vêm sempre deitar esses experimentos. Não só África, tanto em outros lugares do mundo. Isso é isso que eles querem com todos nós. Quer reduzir o número da humanidade. Mas saiba que nós só temos solução para todas essas coisas. Agora, o que é que tem a ver tudo isso que eu falei com a espiritualidade? Ou como que podemos entender isso sobre a alimentação? Falamos de pastas de dente, falamos de essas carnes que estamos a consumir hoje em dia. Como que isso tudo tem a ver com a espiritualidade? Lembra daquele exemplo que eu dei? De uma criança que está com fome há alguns dias, ou um dia, depois vai numa sala de aula. Não vai conseguir se concentrar na sala de aula porque ele está com fome. Então, você também não tem como seu corpo físico não está alinhado para você conseguir entender a espiritualidade. E isso nos ajuda a gente entender que tem tudo a ver com isso. Então, saiba que existem milhões de espaço dentro da sua mente. Existem milhões de espaços que você precisa de acessar esses espaços dentro da sua mente. O que isso que significa? Vou dar um pequeno exemplo para você conseguir entender esse espaço que existe dentro da sua mente, que talvez você ainda não conseguiu acessar ou já está acessando. Imagina um prédio ou uma casa, pode ser um edifício de 1000 andares. Talvez ainda não existe, mas no futuro, quem sabe, existirá. Tenho certeza. Então, imagina esse edifício, talvez de 1000 andares, ou 100 andares. E nesses andares todos, tem quartos diferentes. Começando no primeiro andar, tem muitos quartos. Segundo andar, tem outros quartos. Terceiro, quarto, assim mesmo. Até chegar, talvez, no 1000 andar desse edifício. Tem quartos diferentes. E eu, Vitor, moro, talvez, no primeiro andar, num dos quartos só. E talvez o meu querido, vou levando o nome que está aqui, o meu querido Flávio, talvez está no segundo andar, também um dos quartos. E talvez a minha querida irmã, vou levando o nome Gisele,
ou outra pessoa qualquer aqui, Vânia, mora talvez na quarta andar. Então, nesses andares todos, mas tem quartos diferentes. Só eu moro só num dos quartos que está no primeiro andar. O Flávio mora talvez no segundo andar, mas um dos quartos. Esses outros quartos, eu nem sei quem mora lá, ou nem sei o que está por lá dentro. Agora, imagina o dia que eu vou no segundo andar, entrando num dos quartos que eu nunca entrei. Vou ter que admirar, porque tem coisas talvez que eu não tenho no meu quarto. Ou tem coisas que vou ver lá, ou as pessoas que moram lá que são diferentes daquele que mora lá no meu quarto. Então, saiba que a sua mente, ele tem esses andares todos. A espiritualidade chama isso de dimensão. Nós temos esse acesso de entrar nesses quartos diferentes, de andares diferentes. Nós temos esse poder. Esse poder está dentro de nós. Nós somos ligados em tudo esses quartos, em tudo esses andares. Nós somos ligados um ao outro. O problema é que não sabemos ou ainda não acessamos esses dois quartos. E para a gente conseguir acessar tudo isso, ou descobrir tudo isso, leva tempo. É isso que se chama de evolução. Estamos já evoluindo. E para tudo isso acontecer, precisamos desse nosso corpo físico manter na linha, ou ficando fixo e saudável. Mas os nossos governos, como já sabem de tudo isso, eles estão fazendo de tudo para prejudicar esse corpo físico. É por isso que eles estão nos aviciando em muitas coisas, como já falamos aqui. Alimentação, bebida, cigarra, pasta de dente. Eles colocam tudo esses efeitos dentro dessas coisas que eles sabem que é o consumo da população, para conseguir nos afetar cada vez mais. E eles, como são ratos, que sabem morder e soprar, eles vêm mais com medicamentos para nos proteger. Veja lá como eles são boazinhos. E nos mente com algum tipo de tratamentos, ou aquilo, já temos medicamento para isso. Existem muitas doenças que estão acabando com nossos irmãos. O câncer é conhecido. Existe sim cura verdadeira dessa doença, mas eles não vão revelar. E as pessoas que sabem disso têm até medo de revelar isso, porque vão ser perseguidos. Incluindo o HIV. Tem curas verdadeiras, mas como a indústria farmacêutica está produzindo algum tipo de comprimidos para manter sempre as pessoas prisioneiros nisso, eles não vão querer que você revele isso. E outras doenças, tuberculose e outros. Então, todas essas doenças, sim, nós só temos curas. E você, eu, temos como conseguir essas curas. Mas a maioria das pessoas tem medo de revelar isso, porque sabe que a próprio governo que diz que está nos protegendo, a organização de saúde que diz que está protegendo, não vai aceitar que você faça isso, porque vai estragando o mercado deles, negócio deles, bilhões de dólares deles. Aconteceu uma coisa na África em 2017, num país chamado Tanzânia. Havia um senhor que não posso chamar o nome dele aqui porque foi conhecido, ou foi um famoso. Esse senhor, ele descobriu um tipo de medicamento tradicional que ele dava à pessoa num copozinho. Você tomava aquilo, depois te dava uma semana para você ir fazer mais testes de HIV. Você já não tinha essa doença. Ele ajudava só pessoas que tinham essa doença. Mas como as pessoas começavam a se chamar, começavam a fazer filas para viajar, porque ele não vivia numa cidade grande. Vivia numa pequena cidade, uma localidade pequena que nem havia nem acesso à energia nem internet. Mas não sei como as pessoas descobriram, começaram a viajar desse lugar. E o governo de Tanzânia soube disso, que há um senhor na Mata X, ou numa vilarejo X, numa aldeia X, está fazendo esse tipo de tratamento. Não sei como isso aí saiu no governo de Tanzânia, mas já estava fora também. E daí houve missionários que vieram da América, visitaram o governo tanzaniano, foram viajar até nesse local. Levaram esse senhor, ofereceram algumas coisas na família dele, que poderia ser caro, algum tipo de valor, para ajudar, porque levaram o senhor para lá que era para ir ajudar a humanidade. Ele ensinar aquilo para cientistas, aqueles medicamentos que ele descobriu que estava a curar essa doença que eu acabei de citar aqui, que é HIV.
Levaram para ele, até lá na América, deixei para ele ensinar os cientistas como produzir esse tipo de medicamentos e muitos comprimidos, algumas coisas para ajudar a humanidade que sofre com essa doença. E esse senhor, ele caiu nessa armadilha. Na verdade, como a família também foi oferecido algumas coisinhas, como carros e outras coisas, melhorando a vida deles, eles sentiram uma maravilha. E o senhor foi com eles. Agora que estou falando contigo, esse foi um caso de 2017. Até tem vídeos de pessoas que estavam fazendo filas a viajar para lá. É conhecido até nome, mas não posso falar aqui. Onde é que está esse senhor agora? E onde é que estão esses comprimidos que prometeram, ou esse tratamento que prometeram que poderia produzir para a humanidade? Nem você, nem eu, ninguém sabe está esse senhor hoje, nem esses tratamentos, ninguém sabe se existe ou já não existe. Então você já sabe o que aconteceu com ele. É esse teu governo, o meu governo que nos protege. É esse a saúde, organização de saúde, que você acredita que tudo que eles falam é verdade o que eles fazem. Essa alimentação que você vai comprando no supermercado e agora que está mais barato o tempo de festas, que você vai consumindo pensando que aquilo ali, o nosso governo está cuidando de nós, está baixando cada vez mais alimentos, está baixando cada vez mais bebidas, está baixando cada vez mais cigarros. E você pensa que aquilo ali é saudável para nós. Ele está nos drogar. Ele está nos matar. Eles estão nos acabar. É a hora de você ouvir os seus mentores. É a hora de você se conectar consigo mesmo. Porque você tem poder dentro de você. Como eu falei, nós só temos como acessar esses quartos, esses andares que está dentro da nossa mente. Tudo está ligado entre nós. Se você seguindo nesses andares, como eu dei esse exemplo de casa de 1000 andares, com vários quartos, que eu moro só no primeiro andar, num dos quartos, outro também mora talvez no segundo andar. Então, esses andares são os que são chamados na espiritualidade como dimensão. E há outras pessoas que acessam esses andares através de algumas coisas. Vou dando pequenos exemplos só para você fazer uma ideia. Tem pessoas que acessam alguns quartos que está conectado dentro da nossa mente, ou essas dimensões, usando um tipo de chá ou um tipo de bebida que é chamada de ayahuasca. Eu nunca tomei isso, mas já ouvi relatos de pessoas que tomaram isso. Conseguiram acessar outro tipo de quartos que está dentro da nossa mente, que eles conseguiram ver outras realidades através desse chá ou dessa bebida que é chamado de ayahuasca. Não é só isso. Tem pessoas também que conseguem acessar um desses quartos através de hipnose. A pessoa é hipnotizada e ele se encontra talvez fora do corpo ou no outro mundo, posso chamar dessa forma. Vamos lá levar aquela palavra que está na Bíblia aqui, em casa do meu pai há muitas moradias, ou seria outros mundos, ou outras moradias, que estava referindo o Cristo. Então, você pode acessar um desses quartos através de ayahuasca, que são um tipo de bebida ou de chá que é consumido, com outras pessoas que se encontram com experiências diferentes de lugares talvez que nunca ele esteve lá, ou ver pessoas que ele nunca viu neste mundo físico. E através de hipnose também, tem pessoas que conseguem acessar um desses quartos que talvez que ele nunca entrou lá. E outras pessoas acessam esses lugares através de meditação. Quando a pessoa medita ou tem hábito de meditar muito, às vezes se encontra um desses quartos que ele nunca acessou. Ou, noutra dimensão, podemos chamar dessa palavra. Outras pessoas acessam esses quartos através de um pequeno acidente. Ou talvez bateu cabeça aqui no cérebro, a pessoa fica no hospital, talvez no coma, ou fez um acidente de carro, qualquer coisa que aconteceu, ele foi em coma, e através desse coma, ele se encontra, podemos chamar de outro mundo, em outros mundos, ou numa outra dimensão, ou acessando esse quarto que está dentro da mente dele, porque tudo está ligado entre nós. Desculpa, através de nossos neurônios. Então, tudo essas coisas que eu acabei falando aqui, nos comprova de verdade que ser humano é uma super máquina aqui no cosmos. Então, todos nós somos ligados
nessa fonte criadora. Mas o que estou aqui para vos chamar a atenção, que tomemos muito cuidado com esses ratos que mordem e que sopram para nós. Não se engane com tudo isso que você está vendo, alimentação, bebida, cigarra e outros vícios que eles causaram para nós. Está nos provocando a morte mais rápido, que os nossos antigos, os passados, eles não viveram isso. Eu tenho um hábito, como falei que ia falar, que eu faço na limpeza dos meus dentes, que eu queria falar aqui. Às vezes, dependendo do lugar onde eu estou, ou na cidade onde eu moro, se tenho acesso de carvão, eu pilo carvão em pó. Então, levo a minha escova, uso o carvão em pó para escovar os meus dentes. É um dos hábitos que eu tenho. Dependendo também do lugar onde eu estou, se não consigo carvão, uso a cinza. Compro lenha, queimo a lenha, levo aquela cinza, conservo num copo ou num plástico mais limpo. Eu às vezes escovo meus dentes com a cinza. Existem outros lugares onde eu passei, onde tem um tipo de raízes que eles cortam, escova com os dentes, chamado mulala, por aqui, nesse dialeto africano, né? Não sei, em outros países se existe qual é o nome que eles chamam. Então, eles escova com esse tipo de raízes. Eu, por aqui onde eu estou na África do Sul, às vezes é difícil eu conseguir lenha para fazer cinza e é difícil também para conseguir carvão, porque eu moro é uma cidade, então é um pouco difícil conseguir essas coisas. O que é que eu faço aqui? Existe um tipo de sabão que é mais barato do mundo, que até as pessoas fazem como sabões caseiros. Quase até as pessoas que têm possibilidade nem usam para banho, mas eu uso esse sabão para o banho, eu uso esse sabão para meus dentes. Significa que tenho dois sabão. São sabões que até pessoas produzem nas casas, caseiro. Então esse sabão, outras lavam com ele roupas, outras tomam banho com ele, outros eu uso muito para a limpeza dos meus dentes. E aqui que eu falo contigo, não tenho problema dos dentes. Nunca. E agradeço. Não estou dizendo que você também tem que fazer tudo o que eu faço. Só estava dando a dica daquilo que eu faço. Eu, no momento, nesse país onde eu estou, uso muito sabão. E esse sabão, tenho um separado para o banho e tenho outro separado para escovar com ele meus dentes. E estou a viver com pessoa que está com problema de dente, mas eu não estou com problema de dente. Eu já lhe falei, olha, eu uso sabão. E ele, para aquilo ali, não lhe cai. Tipo, não se encaixa com aquilo ali, porque ele está na cidade, tem que usar a pasta de dente, ou tem que comprar uma pasta de dente mais cara, que vai resolver tudo isso. Mas é uma pura mentira. Tudo isso, nós sabemos muito bem que tem pessoas, tem seres manipulados a manipular essas coisas. Por favor, cuida bem da sua alimentação com toda a sua família. Evita muito consumir refrigerante. Se fosse eu diria isso. Mas isso é uma reflexão para todo mundo. Refrigerantes, algum tipo de carnes que estamos já consumindo que não é carne verdadeira, estão a ser produzidos nos laboratórios. Comidas enlatados, carnes moídos que estão vendidos nos supermercados e outro tipo de alimentação, incluindo chocolates, hambúrgueres e outras coisas que vocês já sabem. Talvez na sua cidade existe mais do que isso que eu mencionei aqui. Que tomemos muito cuidado. Por favor, essa é a minha intuição, que eu achei importante também para compartilhar com vocês. Mas não estou aqui para julgar ninguém, nem para dizer que alguém faça aquilo que eu faço. Escuta, que é a sua intuição, você é guiado com seus mentores, os seus guias, eu chamo de mestres ou sábios, todo mundo somos guiados. Eu estava dizendo que são várias alternativas que eu já usei, começando com esse sabão,
Se eu não tenho esse sabão, dependendo do país e o lugar onde eu estou, às vezes uso carvão. Então, levo o carvão, pilar em farinha, ficando tipo pó. Então, aquele pó, coloco a minha escova na água, fazendo primeiro aquela limpeza de escova só, e levo aquela escova, mergulho naquele carvão, naquele pó de carvão. E daí começo a escovar os meus dentes. Usando água, deixo os meus dentes bem limpinhos, sem cheiro, sem nada, à vontade. Às vezes, se não conseguir esse pó, só cinza, leva a lenha, queima suas lenhas, quando terminar aquele fogo, aquele lume e tudo, então fica aquele cinza. Ou para aqueles que fazem, chama aí em Brasília churrasco, não sei churrasco, acho que faço com, pessoas fazem com lenha. Então, depois daquela lenha ali, produzem um tipo chama o quê? De cinza. Então, leva essa cinza, você coloca num plástico ou numa garrafa limpo, conserva aquilo ali. Quando tiver para escovar logo de manhã ou à noite, quando tiver para dormir, você leva a tua escova, lava com água, depois mergulha naquela cinza e passa nos seus dentes. Isso aí, mesmo nossos antigos, os velhos, fazia isso. Aqui na África, muito mais nas cidades pequenas ou localidades, a maioria usa isso que estou falando aqui. Nem tem tempo de usar a pasta de dente. Outros já têm com possibilidade de comprar, talvez você pode dizer, talvez é por causa de falta de possibilidade aí na África, é por isso vocês... Não, tem pessoas que sabem disso, que tem possibilidade. Mesmo eu não me custava comprar uma pasta de dente, está muito barato, né? Mas por que estou evitando isso? Porque eu sei que há muitas armadilhas. E a maioria deles, esse de pasta de dente também sim. Há muitas pessoas sofrendo com isso. Então, esse meu querido Flávio só estava dando algumas alternativas que eu já usei por aqui, o que eu continuo usando, e outras pessoas aqui na África também estão usando. Isso, então, há muitas pessoas fazendo isso, mas tem outras pessoas que ainda talvez querem esperar que a Organização de Saúde comprove isso, porque como você sabe, exemplo, quando você faz uma coisa verdadeira, exemplo, um tipo de medicamento tradicional que cura uma doença X, eles vão fazendo o quê? Vai dizendo que aquilo aí não é comprovado por Organização de Saúde. Então, não é bom para as pessoas consumir. Agora eu te faço uma pergunta. Há milhões de anos atrás, os nossos bisavós, quem comprovava aquilo ali que eles faziam para se curar? Ninguém. Não tinha Organização de Saúde para ele comprovar aqueles tratamentos deles. Mas por que hoje em dia nós somos obrigados de esperar eles primeiro comprovar? Isso eu vi mesmo em 2019, quando ele que aconteceu. Havia pessoas que estavam fazendo um tipo de tratamento, como eu dei exemplo daquilo que eu fiz, me aconteceu comigo também em 2019, fiz um tipo de tratamento e deu certo para mim. Agora, imagina se eu publicasse aquilo ali nas pessoas, olha, eu usei erva X, mas erva X fez aquilo, para mim, aquela doença não teve mais efeito muito forte, passou. Agora pensa, a Organização de Saúde ia dizer o quê? Não é comprovado, só podemos esperar a vacina ser comprovado com a Organização de Saúde para a gente se curar. Porque isso que está a ser feito pode causar mais aquilo, mais aquilo. Significa deles não causa, mas nosso é que causa. É só você tentar refletir comigo. Isso mostra claramente como somos manipulados. E nós só aceitamos isso porque vendemos o nosso poder para eles. Tudo que eles nos digam e nós só aceitamos. Quantas pessoas que já relataram que eles já tiveram doenças, foram nos hospitais, e lá nos hospitais foi dado meses, que só te faltam, não sei, 3 meses ou 4 meses de vida, para você resistir. A pessoa fica mais desesperada. E outros até hoje em dia que estou a falar contigo estão vivos. Mas o médico, o doutor que estudou a medicina, ele receitou ele que você só te falta curto tempo, ou 3 meses de vida. Mas essa pessoa até hoje está viva. É daí que você tem que ver que a manipulação não é tudo que eles vão dizendo e você cumpre com aquilo ali pensando que é a verdade. Não. Há muita manipulação. E eles fazem publicidade para as coisas dele andar. Eles sabem o que estão fazendo, que querem reduzir o número da humanidade, ficando com um certo número que eles vão conseguir manipular e controlar. Então, por isso, eles causam algum tipo de coisas num país X, num lugar X, na hora X, ou na data X, para ele conseguir mais vir de bonzinhos, para vir dar doações, mais aquilo, mais aquilo. E vocês, ou nós, se maravilhamos com aquilo ali. Pensamos que a organização ou nossos governos estão cuidando de nós. Nada disso. Eles só estão nos prejudicando. Se tiver mais alguém com uma pergunta, estamos para finalizar, pode perguntar. Quem está nos ouvindo, por favor.
Então, agradeço a todos vocês e sempre finalizo com aquela mesma palavra. Tome muito cuidado com esses ratos que nos mordem e depois nos sopra. Agradeço e tchau para todos nós. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.